E é frente de alguns trabalhos, tem outros que nós realizamos que não estão aí. E podemos fazer muito com o Senhor conosco. E nós, como igreja, não sabemos, às vezes, o potencial que temos para valorizar as pessoas. Igual a primeira música que o pastor estava ministrando aqui. Vou lançar a minha rede ao mar. Você cantou, mas você lança a rede? Ou onde você lança? Qual é o mar? Nós temos uma tendência de escolher qual é o mar que eu vou lançar. Com a maneira de como nós discriminamos as pessoas ou aceitamos as pessoas. Para esse aqui eu vou lançar. Para aquele ali não. Espera aí, é um morador de rua. O que é isso? Aquilo é um viciado. Misericórdia. Passa de longe. Aquele é um macumbeiro. E nem quer nem saber. Nós temos essa classificação. É igual quando se fala do valor de uma pessoa, que você responde bem espiritual com a mensagem bíblica. Irmãos, que é isso? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, aleluia. Vale, mas cada dia você dá um valor diferente conforme o tipo de pessoa que você olha para ela. Né? Nossos coreanos, lá em São Paulo, trabalham na pior boca do Brasil que você pensar, que é a Cracolândia de São Paulo. Você não sabe o que é aquilo. E você pode só ter ouvido falar pela televisão, ou ouve falar por alguém, você não sabe o que é estar lá. Nós trabalhamos lá há 3 anos e meio, a Jocum, só de coreanos. Nós temos uma Jocum só com coreanos lá é a Jocum 300 no bairro Bom Retiro, em São Paulo. E a boca da Cracolândia é dentro do Bom Retiro. Eu já fui lá várias vezes com eles. Agora, no mês passado, fiquei uma semana ministrando na escola deles. E cheguei no domingo antes. Eles, todo domingo à noite, como o culto das igrejas coreanas normalmente é de manhã, no domingo de manhã. Então, a nossa Jocum lá mobiliza várias pessoas das igrejas e fazemos o culto à noite, lá na Cracolândia. E eu fui lá o mês passado, ministrar na escola deles a semana toda. Aí, como começava na segunda, eu já fui no domingo, participei do culto com eles, com os alunos e os obreiros. Passei a semana e no próximo domingo também estive com eles, só voltei na outra segunda. Fiquei 2 finais de semana consecutivos. E lá, não é 2, 3 malucos na rua. É 2, 3 quadras, fechada, interditada pela polícia, pelos guardas municipais. É interditado aquelas quadras para deixar esse meio livre, que é o lugar que eles vivem e moram, com barracas, no meio da rua, não passa carro ali, ou deitado no chão, como que for, e a polícia está lá, interditado as ruas, 24 horas, para te proteger. Se você for passando naquele bairro e vai entrando ali é muito perigoso, ali é dominado pelo PCC, por tudo que é figura. E eles estão te protegendo, para dizer, não, você não pode passar aqui não, passa para lá, não pode entrar aqui não. E ali não entra ninguém. Exatamente. A polícia não é autorizada a deixar entrar. Ou não pode autorizar com base na autoridade que eles têm. É com base no comando deles lá dentro. Sabia? Com base no comando deles lá dentro. Há 22 dias atrás, que é como 3 domingos anterior de hoje, eu não sei quantos de vocês assistiram, no Fantástico passou uma reportagem sobre a Cracolândia. Alguém assistiu? Quem era aquele povo? Era a nossa equipe. Era a nossa equipe. Pode entrar lá no site de novo deles e rever essa reportagem. Que a Globo teve. A Globo odeia crente, né, pastor? A Globo teve que nos engolir, como é
o logotipo daquele ex-técnico da seleção, né? Aquele velhinho lá, que eu nem lembro o nome dele mais. A Globo teve que nos engolir e mostrar a reportagem nossa, fazendo culto lá dentro. Sabe por quê? Porque eles não são permitidos entrar lá dentro. Não é permitido entrar lá na Cracolândia. E eles queriam mostrar alguma coisa de lá, porque o ano passado mostraram a polícia desfazendo de tudo. E agora queria mostrar, porque voltava tudo lá de novo. E para eles entrar lá, nós entramos lá qualquer hora. A nossa equipe de coreanos. E você que vai junto, eles levam, tem um uniforme, tudo, eles colocam um colete. Você pode chegar lá, vai com o evangelismo, eles te dão um colete, você entra lá dentro qualquer hora. E lá dentro você está lá no meio daquela malucada mais doida que você pensar. E você pode tirar o telefone do bolso, fazer uma foto aqui. Não vem ninguém bater na sua mão. Você pode chegar aqui, tirar as fotos deles, filmar, tudo. Não tem problema nenhum. Porque a nossa equipe é autorizada por eles. E a Globo, para mostrar aquilo lá, dependeu de nós ceder as imagens. Nós cedemos as imagens nossas do trabalho. Por que eu estou te contando isto? É que nós temos autoridade como igreja do Senhor. Nós precisamos saber onde estamos. Tem alguns lugares, abra sua Bíblia aí no capítulo do amor de Deus pelos perdidos. Que começa o capítulo assim dizendo: e aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles? Quando eu falei com você o capítulo do amor de Deus pelos perdidos, você pensou em João 3,16. Pensou em 1 João. Mas esse capítulo aqui, para mim, é o capítulo do amor de Deus que mais expressa a batida do coração de Deus pelos perdidos. Se está curioso, pode ficar à vontade. Não tem problema nenhum. Né? Um capítulo que fala que as pessoas se aproximavam de Jesus para ouvir Ele. Pessoas que não aguentavam o sistema da época, igual hoje. Não aguentava a opressão. Eles queriam ouvir a Jesus. Esse capítulo tem 32 versículos. A primeira pinta, vai descobrindo. 32 versículos, 3 parábolas, e todas as 3 mostram, cada parábola é uma história com a diversidade de pessoas preocupadas com várias situações na sociedade. Mas Jesus destaca, em cada dessas parábolas, ele destaca dizendo: a festa no céu é quando um pecador se arrepende. Já pegou? Sim ou não? Você está olhando para o pastor, esse pastor te dá o toque, ele não vai dar o toque também não. Está ali de costa, tranquilo. Né? Lucas. Primeira dica. Em Lucas que fala sobre isso. É Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. É o capítulo que mais expressa o amor de Deus pelos perdidos. Claro que Lucas é o livro que mais tem parábolas. Mas fala do sistema da época, que não tem diferença de hoje, quando nós classificamos cada lugar. Os fariseus era a galera que, entre aquela multidão toda que seguia Jesus, ali sempre estava 3 grupos, aquela multidão representando 3 grupos diferentes.
Eu estou falando de grupo, motivação diferente entre aquele grande grupo que representava uma divisão de 3. A primeira motivação era aquele grupo, o primeiro grupo daquela multidão era o grupo que seguia Jesus pelo que estava acontecendo, pelos acontecimentos, né? Vamos aí, igual manifestação. O camarada começa 5 com a bandeira ali na rua com a manifestação, daí a pouco tem 50, daí a pouco 200, 1000. Aí o repórter chega: por que você está aqui? Eu não sei não, eu ia passando aqui, né, pastor? Eu passando aqui, vi o povão e... Ele nem sabe por que está ali. Tinha muita gente que seguia Jesus pelos acontecimentos. Não tinha compromisso nenhum. Era o primeiro grupo daquela multidão. O segundo grupo era o grupo que era os discípulos. Estavam ali porque foram chamados. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou. Eram chamados pelo Senhor. E o terceiro grupo era o grupo dos fariseus. Não foram chamados. Não ia pelos acontecimentos. Eles iam, o objetivo deles era acusar a Jesus. Era por isso que os caras faziam perguntas mais tenebrosas para você pensar, com a motivação de acusar. E Jesus nunca respondeu uma pergunta no fariseu, né? Ele respondia com outra pergunta. Porque ele sabia a motivação do cidadão. Igual o camarada lá no capítulo 10, no versículo 25, perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Parece uma pergunta espiritual, né? Eu quero conhecer, eu estou com sede de Deus. É isso que ele queria passar? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou dentro dos olhos do cidadão e falou: o que você entende sobre isto? Como Jesus respondeu? Com outra pergunta: o que você entende sobre isto? Está escrito, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus olhou dentro dos olhos do camarada e falou: aí, ó, você respondeu corretamente. Em outras palavras, você fez uma pergunta idiota, que você mesmo sabe da resposta. O cara ficou sem graça, olhou para os amigos, né? E não colou. Deu certo. Aí, espera um pouquinho. Vou fazer outra pergunta agora. Espera. Senhor, esse negócio de o próximo, quem é o meu próximo? Meus irmãos, até hoje, nós fazemos essa pergunta, porque nós temos muita dificuldade em entender quem é o próximo. Quem é o meu próximo? Nós classificamos e dividimos, segundo um missiólogo brasileiro, muito conhecido na igreja brasileira, Ronaldo Lidório. Ele prega em muitos lugares sobre as minorias menos evangelizadas no Brasil. E essas minorias ele destaca os nordestinos, os quilombolas, os índios, os ribeirinhos, os moradores de rua, que na verdade ele não usa a palavra morador de rua dentro do naipe da linguagem do homem, né? Ele fala os mais pobres debaixo dos viadutos e os mais ricos dentro dos condomínios fechados. São os mais difíceis de evangelizar. Tá. Mas dentro da história da igreja no Brasil, com esse texto aqui, como a Bíblia fala que as pessoas, o versículo começa dizendo, falando de 2 tipos de pessoas: aproximavam-se de Jesus os publicanos e pecadores para o ouvir. Então o primeiro versículo de Lucas 15 já apresenta 2 grupos de pessoas se aproximando de Jesus para o ouvir. Pessoas como hoje, não aguentavam o sistema, a opressão do povo, e falavam: eu não quero nada do que está acontecendo, eu quero algo novo. É tão bom quando nosso coração clama por algo novo. Eles queriam algo novo. Mas no versículo 2 apresenta agora mais 2 grupos de pessoas.
Os dois tipos de pessoas, que eram os fariseus, que eles andavam com a motivação de acusar, mas eles queriam atenção para si, eles se sentiam os donos da verdade, ficavam com ciúme do povo querer ouvir Jesus, porque tinham que ouvir eles. Aí eles começavam a criticar. Olha aí, quem é esse aí que recebe pecadores e come com eles? Nós temos a tendência de classificar pessoas e dar título para elas. Desde a época da história da igreja, de quando começou a igreja no Brasil, o primeiro missionário que chegou no Brasil para implantar a igreja foi em 1859, um presbiteriano, né? Chegou para implantar a igreja no Brasil, e dentro daquela época, um tempo desse eu li numa revista, eu tenho uma revista que da época que fizeram o aniversário de 80 anos de Billy Graham, em 98, eu tenho isso nos meus arquivos lá. E falando da vida de Billy Graham, mas também falou sobre a história da igreja, o sonho do Brasil tornar-se uma nação cristã. E aí eles falando sobre os planos de evangelismo dos primeiros missionários que chegaram no Brasil. E alguns planos até hoje funcionam. É bem tradicional. O plano de fazer evangelismo de casa em casa, nós fazemos até hoje. O plano de programa de rádio, eles tinham. E ainda, se você não sabe, ainda é considerado o programa que dá mais fruto do que os nossos da televisão, porque na tua casa você tem 500 canais por opção para você assistir. Agora, se você como crente tem essa diversidade para assistir, quantos programas evangélicos você assiste? Como crente, às vezes você nem assiste. Como é que você crê que o não crente assiste? Os caras são artistas, pregar lá, dizendo que está a audiência no Brasil inteiro. O Brasil inteiro tem um sinal, né, pastor? Tem um sinal daquela emissora, mas não quer dizer que está todo mundo assistindo. Mas o roceiro nordestino, o cara da roça, o pedreiro, que é a turma que mais ouve rádio, né? Está lá, com o raidinho do lado. É o programa considerado até hoje, dá mais fruto. É o programa de rádio. Faz parte dos planos da implantação da igreja no Brasil, como programa de alcance. Tá? Mas quando começou, houve na história da igreja no Brasil 3 movimentos pentecostais. O primeiro movimento pentecostal no Brasil foi em 1911, com o nascimento das Assembleias de Deus, começando em Belém do Pará, pelo pastor Daniel Berg, um sueco. E eles começaram a igreja e trouxe um avivamento muito grande, um mover muito grande. E nós tínhamos só as igrejas históricas antes. E ainda eles trouxeram um avivamento em 2 áreas. A primeira, na busca pelos dons espirituais, né? A busca pelos dons espirituais foi muito bom. Mover o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, vamos buscar e tal. Mas veio a parte fraca, que foi a de uso e costumes, que é considerado por alguns missiólogos que é a periferia da fé, que a central é a palavra, né, pastor? Central é a palavra, periferia da fé, que é pregado muito, é o uso e costumes, a tua aparência. Então, eu fui pregar numa igreja, num certo lugar, que me convidaram para pregar no aniversário do pastor. Aí eu fui. Quando eu chego lá, o presbítero me convidou, não falou como que eu deveria ir. Eu fui. Quando eu cheguei lá, não fui de terno. Falou, então você não pode subir no púlpito. Primeiro não queria que eu pregasse. Arrumaram um auê, eu falei, não tem problema nenhum. E foi uma pressão desses presbíteros que juntaram lá sobre aquele que me convidou. Tal. E o pastor está sentado lá, bem tranquilo, né?
E aí depois de muito falou, não chegou em mim e falou, não, nós vamos arrumar, o fulano vai ceder o terno dele para você usar. E eu fiquei na minha, né, com aquela cara de baiano sonso, né? Fiquei na minha e tal. Mas depois eles decidiram que eu tinha que pregar aqui, não podia subir lá. Tá bom, eu não tenho problema com isso. Quando me passaram a palavra, com a ordem de todos eles, que eu não tinha que ficar aqui. E o pastor não sabia de nada. O pastor pega na minha mão e fala, não, você tem que vir aqui, me leva lá em cima. Eu vi que tudo aquilo não tinha nada a ver com o pastor da igreja. Era a tradição deles, né? Então acontece muito isso. E nos 3 movimentos pentecostais que aconteceu no Brasil, o primeiro foi esse, com o nascimento da Assembleia de Deus. Mas o segundo já foi nos anos 40, anos 50, com o nascimento da Quadrangular e da Igreja Brasil para Cristo, com o pastor Manuel. E se fortaleceu aí 5, 6 anos depois, em 62, com o nascimento da Igreja Deus é Amor, com Davi Miranda, que Davi Miranda inclusive era cunhado de Manuel de Melo. E nesta data também veio um mover batistas, a Renovação Batista faz parte desse segundo movimento pentecostal. Os batistas que na época 22 igrejas batistas em 62 foram excluídas da Convenção Batista por causa de renovação. E um deles foi aquele pastor que estava orando por mim ali, o pastor José Rego, fundador da igreja Batista da Lagoinha. Foi ele que começou aquela igreja em 58 e pastoreou até 73. E em 73 ele passou por Márcio Valadão, que é pastor até hoje. Entende? Porque eu estou te falando essa história. Esse foi o segundo movimento pentecostal. E o terceiro foi nos anos 70, que principalmente com a renovação, principalmente na área de música. Na época, não se cantava um corinho na igreja. Era só música da harpa cristã, do cantor cristão, né? Aquelas músicas, os guerreiros se preparam, né? Muito legal. Mas houve uma renovação batista, uma renovação na área de música. E os pioneiros da área de renovação de música da igreja, que foi Azaf Borba, foi Paulo César, do grupo Logos, né? Ademar de Campos e outros aí. A jovem guarda da música, só essa turma aí na igreja. E no terceiro, perto do final dos anos 70, em 78, nesse terceiro movimento, quando foi Universal com Edir Macedo, e 2 anos depois começou a do R.R. Soares, que também é cunhado ou concunhado de Edir Macedo. São parentes. Por que eu estou te falando essa história? Todos esses moveres aconteceram, mas você não vê muitas vezes uma renovação na mente dos crentes de entender a importância de amar os perdidos e dessa batida do coração de Deus pelos perdidos. Tem lugares que é classificado que a igreja odeia até hoje quando se fala de evangelizar. Eu te falar que nós vamos evangelizar numa festa espírita, que é uma pública na rua, eles fecham a quadra e ali o centro espírita, a Umbanda, tudo monta. A convenção de espiritismo leva todos os centros e põe nas tendas e lá. Você olha assim, ó, só macumbeiro naquele negócio. E você ali evangelizando um aqui e o outro caindo endemoniado do teu lado aqui, ó. E você falando com ele e o outro do centro ali rolando e batendo. Não tem problema. Maior é o que habita em nós. Nós temos que ter essa consciência, né? Maior é o que habita em nós. Evangelismo no carnaval. Começamos nos anos 80. Foi um escândalo para muita gente. Até hoje tem gente que se escandaliza. Mas até hoje já tem um grupo da esquerda e da direita, né? Sabia que da igreja também tem, né? O grupo da esquerda e o grupo da direita. Que é o grupo da direita que topa tudo para fazer para o Senhor. Tem a turma da esquerda que se escandaliza com tudo. É a maneira gospel de não fazer nada, de se justificar porque não faz nada.
Eu não concordo com isto. Conhece essa turma? Tem uma turminha assim. Carnaval, o que é isso? É festa do mundo. É festa do mundo, mas onde é que você está? Porque o próprio Jesus falou: eu não vos tiro do mundo. Eu não rogo, Senhor, para que os mundo, mas que os guarde do maligno. Jesus ora pedindo ao Senhor pela proteção sobre nós. Mas Deus os envia como a luz para o mundo. Em evangelismo, tem milagres que acontecem aqui dentro da igreja, num acampamento, ou dentro da igreja, no mover entre nós, acontecem milagres. Porque é com o objetivo da edificação do corpo de Cristo. Mas tem milagre que só acontece na rua, lá no meio dos não crentes. Sabe para quê? Com o objetivo de expressar a manifestação da glória de Deus. Lá no carnaval, nós evangelizando. Na rua, ponto de pregação ali, uma turma nossa apresentando um teatro. Essa moçada de hoje, né, é a onda, né? É muito bom apresentar um teatro lá. E uma música mímica, estava lá apresentando. E os foliões passando, e aquela loucura de tanta gente. Entrou uma moça dopada, drogada, na linguagem da boca, noiada mesmo. Entrou no meio da equipe e começou a gritar. Nós usamos uniforme, todo mundo nos conhece lá, e começou a gritar. Eu não creio em Deus, vocês estão mentindo, vocês não estão enganando as pessoas, Deus não existe. A mulher gritando, parecia uma pregadora no meio da equipe. A equipe parou e ficou olhando com aquela cara de mamãe quer ser baiano, né? Olhando, hein? Que isso? O que eu faço? E já chegou alguém do meu lado. E aí, tio? Como líder nessa hora, pastor, a gente é cobrado mesmo, né? E aí? O que nós vamos fazer? Porque é normal a gente, como crente lá, pegar no braço, dá licença. Eu falei, não, a rua é nossa, é dela. E não temos o que fazer. É o Senhor que faz, né? Não é nós. E aquela moça gritando, e eu falei, misericórdia, e agora? E ela começou a gritar, repetindo. Vocês estão enganando as pessoas, Deus não existe, eu não creio em Deus. Daí a pouco ela mesma resolveu o problema. Porque nesse eu não creio em Deus, ela acrescentou uma hora dizendo, eu só creio que Deus existe se Ele mandar um raio aqui agora. Ela só falou isso e apontou para o chão, irmãos. Caiu um trem ali, na linguagem mineira, um trem. Veio um negócio ali igual uma bomba, um foguete assim, ó. Bum! Nos pés daquela moça. Não me pergunte, igual o Tony falou. Não me pergunte, ninguém sabe de onde aquilo veio. Mas foi aquele negócio tão que assim, bateu nos pés daquela moça, que explodiu, foi fumaça para todo lado. E aquela moça, a única reação dela foi cair de joelho chorando. E eu creio em Deus. Por favor, me ajude. O milagre que você não vê dentro da igreja, mas foi para a manifestação da glória de Deus. E muitos pecadores ali foram impactados com aquilo. E a outra tinha vários grupos simultâneos. Nesse dia foi uma manifestação de poder, mas começando com ataque. A nossa equipe estava outra equipe apresentando em outro lugar, estava dividida em grupos. Terminou uma apresentação. Um obreiro nosso pregar, cara baixinho, está lá pregando. Como Ouro Preto é uma cidade universitária, e dá de tudo lá, aqueles camaradas ateu, panteísta, dá de tudo. Irmãos, chegou isso, então eu vou te falar, porque foi confissão desse grupo. Chegou um grupo de 8 universitários, e quando viu aquele irmão pregando, e ele naquela linha pentecostal, aleluia, glória a Deus, e bem penteca mesmo, aqueles universitários combinaram. Vamos envergonhar esse.
Vamos fazer um negócio para te envergonhar ele. Premeditaram tudo, na linguagem jurídica é premeditar mesmo, né? Combinaram. Sabe o que é que eles combinaram? Então faz o seguinte, você corre daqui do meio da multidão e cai endemoniado lá nos pés do pregador. Cai lá e fica batendo, endemoniado, fica lá. Nós vamos correr e falar, não mexe não, a gente já sabe o que vai acontecer. Aí nós vamos expulsar o demônio de você. Vamos fazer um cenário, expulsar para poder nós intimidar eles todos. Combinado direitinho, mas o cara veio, caiu nos pés do pregador lá, o cara, que é isso? O cara batendo na cabeça e bolando no chão. Chegou os caras, os 7 amigos. Não, deixa que eu sei o que é. É demônio. Sai dele. O outro, tá amarrado. O outro, manda fogo. Todo mundo falando aquela língua. Para intimidar, E foram fazer o cenário. Manda fogo. Queima ele e tal. Eu não estava nessa hora, eu estava lá no outro ponto. Mas um amigo meu, camarada do Seminário Cristo para as Nações, um negrão alto, feio de doer na alma. Mas o importante é saúde, né? Então, é um camarada de muito discernimento, muito crente. E esse Márcio, que é esse negão aí, a figura, o Márcio ia fazer uma apresentação daquele negócio de cuspe-fogo, chama aquilo lá mesmo? Tem um nome, pirofagia, é isso aí mesmo, né? Então ele ia fazer essa apresentação depois da mensagem. Então tá lá a caixa de som, a garrafa de querosene, uma caixa de fósforo de lado, e o Márcio esperando a mensagem. Quando o Márcio viu aquela cena, e como ele é um camarada bem muito discernimento, ele começou a chegar perto e olhar para aqueles caras, e todo mundo ali já está nessa equipe parada. E aquele show de do povão todo ali olhando aquilo lá. E Márcio começou a olhar e começou a ter o discernimento, pastor. E não era demônio. Que aquilo era exatamente um ataque, vamos dizer, da carne, né? O Márcio vai lá quietinho, chega lá perto da caixa de som, enche a boca de querosene, pega a caixa de fósforo e sai com aquela cara de tonto assim, né? Pertinho lá e tal. E os caras falando, impor as mãos sobre o endemoniado. Quando um deles falou assim, manda fogo, o Márcio soltou aquela fogo em cima. Eles pularam assim para trás na hora. O endemoniado levantou e foi em cima do Márcio. Qual é que é, rapaz? Você fazendo isso comigo? O Márcio tomou o microfone aqui do pregador e falou, não, pede fogo de novo. Pede. Brinca com o meu Deus. Ele mandou esse pouquinho agora só para vocês sentirem mais ou menos um pouco. Agora pede que ele vai queimar todos vocês aqui, porque o meu Deus tem poder. E Márcio começou a pregar com tanta autoridade e aqueles caras foram assim, ó. Todo mundo baixando a cabeça e o Márcio assumiu agora a pregação. E quando fez o apelo, todos os 8 vieram na frente chorando, entregando a vida para o Senhor. E agora chamaram o Márcio num canto e confessaram que tudo aquilo era premeditado. Você precisa ter o discernimento do que está acontecendo nas ruas, para você poder expressar esse amor pelos perdidos. E nesse texto aqui, o camarada estava criticando. Como é que está aí, pastor? Qualquer coisa, não tem o sininho aqui igual a Assembleia para mandar parar, mas pode. Está lá, né? Então, quando esses camaradas estavam criticando Jesus, Jesus foi e contou a partir do versículo 3, contou uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, que é a parábola das 100 ovelhas. E Jesus apresenta nesse capítulo, nesses 32 versículos, ele apresenta uma diversidade de pessoas com o dom motivacional. Esses primeiro aí, com o dom de querer, nos primeiros versículos, querer ouvir a palavra. Os outros com o dom de acusar, no versículo 2. Mas a partir do 3, Jesus conta a parábola das 100 ovelhas. E quando Jesus conta aquela parábola, ele está dizendo do homem que tinha 100 ovelhas. E Jesus não está falando de ovelha gente nessa parábola. Está falando de bens materiais, de homens que tinham seus bens materiais, seus rebanhos, como eu morei 1 ano no norte
do Iraque. E eu via no meio do deserto, lá onde eu morava era no deserto mesmo, eu via os caras todos os dias passando, montados no jeguinho, e um monte de ovelhas seguindo eles até hoje. Na nossa cultura isso não se aplica, porque na nossa cultura o vaqueiro toca o rebanho na frente. Não há nenhuma possibilidade de ficar algo para trás, nem um boi, nem uma ovelha, porque nós tocamos na frente. Nossa. Mas no Oriente até hoje, é por isso que Jesus usou o exemplo cultural da época e falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e segue-me. Então eles passam com aqueles rebanhos. Foi por isso o motivo pelo qual aquele camarada na frente, quando ele chegou em casa, foi contar as ovelhas, faltava uma. Ele nem sabia onde ficou, porque vinha atrás, né? Mas eram bens materiais do seu rebanho. A Bíblia fala que aquele homem foi procurar. Encontrou aquela ovelha. Mas nós temos o desejo de expressão e de sermos conhecidos e de sermos vistos. E aquele homem agora, o texto fala que ele fez um churrasco, na linguagem do sul, né? Fez uma festa, então foi como um churrasco para muita gente, para expressar a sua alegria, porque achou e se sendo uma ovelha dá um churrasco para quantas pessoas? Pouca gente. Eu acho que ele matou muito mais ovelhas, né, pastor? Para poder agradar aquele povão que veio comer na casa dele, para expressar que estava feliz, porque encontrou uma ovelha perdida. Jesus agora fala de gente, é por isso que Jesus fala, veja bem, aí o homem expressou, o fazendeiro, os bicos vieram e comeram, ficaram felizes porque comeram o churrasco. Mas eu quero te falar, a festa diante dos anjos de Deus é quando um pecador se arrepende. Agora Jesus fala de gente. É quando um pecador se arrepende. Isso do versículo 3 ao versículo 7. Do versículo 8 ao 10, Jesus conta outra parábola, né? Que é aquela mulher que perdeu a dracma. Mas Jesus traz a mesma linha dizendo que aquela mulher perdeu algo pessoal dela. Talvez fosse uma joia, alguma coisa assim. E Jesus fala, olha, ela perdeu, procurou dentro de casa tudo que podia, encontrou. E quando ela encontrou, o que ela fez? A mesma coisa que aquele homem fez. A Bíblia, a única diferença é que a Bíblia fala, por ser homem da linguagem, convidou os amigos. E aqui dá a linguagem que ela convidou as amigas, né, pastor? Mas fez uma festa, um chá, qualquer coisa, para as mulheres comer, dizendo, vem se alegrar comigo, porque eu achei a minha dracma. E Jesus agora no versículo 10, parece que ele fala assim com mais autoridade, dizendo, na minha linguagem aqui, ele fala assim, mas eu vos afirmo, que a festa diante dos anjos de Deus é quando o pecador se arrepende. Gente, então você vê nesse texto, 4 palavras festa. O cara fez uma, Jesus fala de outra diante dos anjos. A mulher fez uma, Jesus fala de outra. 4 palavras festa. Mas, a partir do versículo 11, vem agora, é a parábola conhecida da Bíblia, que é a do filho pródigo. Que fala que aquele filho pediu para aquele pai a herança. Irmãos, a palavra herança, no pedido daquele moço, é como ele matou o pai em vida, né, pastor? Porque você recebe herança de quem? Herança de quem? De alguém que morreu. E na minha linguagem, na minha tradução, é a corrigida, ele fala assim, dá-me a herança que me cabe. Me dá a minha herança. Em outras palavras, não interessa a sua vida. Me dá a minha herança, que eu preciso. Como foi o coração daquele pai? Que a Bíblia fala que ele, como pai, ele não discutiu, ele deu. Sofreu, deu. Aquele filho foi embora. O pai continuou sofrendo para a separação do amor daquele filho. Mas ele foi. E aquele se sente o cara, né? Porque tem dinheiro, quem tem dinheiro na sociedade de hoje é um bonitão, independente dele ser feio para doer, né? Mas está na alta, tem grana. O cara foi e gastou com tudo.
O próprio irmão dele, quando se rebelou, fala que ele gastou o dinheiro com as prostitutas, né? Aí esse meu irmão gastou dinheiro com as meretrizes e tal. Então o cara gastou tudo. E quando ele gastou, sabe para onde ele foi? Onde ele foi parar? Na linguagem de hoje, num lugar pior do que a Cracolândia. Sabia? O lugar pior do que a Cracolândia. Ele foi parar. Porque aí você vai lá, você vê gente com fome ou usando drogas, mas é gente. Aquele camarada foi ficar cuidando de porcos. Eu não vi nenhum porco na rua lá na Cracolândia. Ele foi ficar cuidando de porco. E em segundo lugar, a Bíblia fala que não comia. Ele não tinha acesso a comer nem a comida dos porcos, né? Que a Bíblia fala que ele desejava comer, né, pastor? Você imagina você ver um porco comendo aquela lama, qualquer sobra, e você ali desejando comer aquilo. Ele desejava comer, não comia, ele desejava comer. Que ponto que aquele moço chegou? Mas o texto fala que aquele filho, aquele pai, vivia preocupado com ele. E um dia ele falou: meu pai, agora ele mesmo confessa as riquezas do pai, né? Tem tantos empregados. Eu acho que eu vou voltar e vou pedir a ele o direito de ser o empregado. Filho, eu sei que eu não vou ser mesmo. Pela minha atitude ele não vai me aceitar. E isso representa a falta de conhecimento do coração do pai, né? Entra em nós o coração vingativo. Então meu pai não vai me aceitar mesmo como filho. Mas se ele me aceitar como empregado, eu vou pegar o boi. Porque os empregados do meu pai vivem bem, ganha bem e come bem. Então eu vou voltar e vou pedir, ver se ele me dá essa chance de ser o empregado. Quando nós não entendemos o amor de Deus, nós vemos as pessoas lá fora pior do que o empregado, que necessita e pode desejar comida de porcos. Mas o Senhor nos dá o direito e a autoridade de nós ir lá e falar que tem o direito de ser filho. E quando aquele moço voltou, a Bíblia fala que de longe o pai o viu e foi. E nessa ida lá, concluir aqui para a gente encerrar, mas nessa ida para encontrar com esse moço, aquele pai, ele fez 5 coisas como pai. Ele não fez como aquele que estava expressando, para ver que eu estou feliz e vem comer comigo, não. Ele fez 5 coisas pessoais como pai para expressar o amor. A primeira, ele foi e o abraçou. O abraço representando a aceitação. Você não abraça quem você não aceita, né? Ministrando aceitação. Primeiro, ele abraçou. Segundo, ele beijou. O beijo simbolizando o perdão. O beijo significa o perdão. Então ele beijou. Terceiro, ele falou para os empregados: traz a melhor roupa para o vestir. A roupa significa a proteção. Quando você está, vamos dizer, sem roupa, você está desprotegida, ninguém pode ir onde você está. Então a proteção, a roupa representando aquela proteção do pai. Quarto, ele mandou trazer as sandálias, que representa firmeza. Esse mata aí com os pés descalços, você faz assim, né? Porque você não está configurado. Você põe um tênis ou uma bota, você está firme. Então, a sandália representando a firmeza no pai, no amor do pai. E em quinto lugar, o pai mandou trazer o anel que representa a honra. Traz um anel e põe no dedo dele, representando a honra. Essas 5 coisas o pai fez como coração de pai. Agora, sexta. A sexta coisa, sabe qual foi? A festa que aquelas pessoas fizeram em primeiro lugar para expressar sua carência pessoal. Agora ele faz uma festa em sexto lugar, mas não é com a motivação daqueles outros.
Aquelas pessoas fizeram para aparecer. E sabe por que aquele homem mandou fazer aquela festa? Convidar várias pessoas para aquela festa? Era exatamente porque dentro de uma sociedade vingalista como nós somos, todo mundo daquela arraial sabia da atitude do filho. Sabia que ele reagiu daquela maneira com aquele pai. E muita gente ali falava: se esse camarada voltar, o pai jamais vai querer saber dele. A atitude dele o pai não vai aceitar. Então o pai mandou fazer aquela festa para expressar publicamente o seu perdão por aquele filho, para trazer uma palavra e um incentivo e uma lição para as famílias, que os filhos merecem perdão, independente da atitude deles. Aquele pai fez aquela festa para publicar o seu perdão, tornar-se público o seu perdão por aquele filho. Nós precisamos aprender o que é a necessidade que as pessoas têm, estando lá fora, de chegar ao Pai e ser abraçado, ser beijado, ser vestido, amor. Nós precisamos entender isto. É por isso que Jesus conta essa história, mas nessa parte aqui, ele não repete, dizendo a festa diante dos anjos de Deus. Dá para você entender agora? Com o capítulo. Nos outros dois ele falou: a mulher fez uma festa, mas peraí, a festa diante dos anjos de Deus é por isto. O homem fez uma festa, mas diante dos anjos é outra. Mas nessa ele não repetiu a festa no céu. Você sabe por quê? Porque aquele já estava fazendo a festa do coração de Deus, com o motivo pelo qual Jesus estava falando, que era com o arrependimento de um pecador. E aquela festa era por arrependimento daquele moço. Aquele homem estava com o coração na mesma conexão do Pai, no coração de Deus. E isso foi tão visível que quando aquele irmão mais velho chegou, que se rebelou e não queria saber daquela situação, que o pai teve que ir ao encontro dele, e o pai, sabe o que é que o pai falou? Meu filho, esse teu irmão estava perdido e reviveu, estava morto e foi achado. As pessoas lá fora estão mortas, precisam ser achadas por nós. As pessoas precisam viver. Nós precisamos ser motivo de acontecer festa no céu, nós alcançando os perdidos. Mas para isso nós precisamos ver as pessoas com os olhos de Deus. Não pelo título do pecado delas. Cada pecado nós sempre vamos considerar que a pessoa está fazendo e nós vamos discriminar mais. Aquilo é uma prostituta. Não quero nem saber, aquilo é isso. Você sempre está tratando pelo título do pecado delas. Mas se você vir com os olhos de Deus, ela é imagem e semelhança. E que o sangue foi derramado por mim e por elas. E nós vamos ver elas com os olhos de Deus. E nós vamos amar da maneira como o Senhor nos amou. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela graça do Senhor sobre nós. Senhor, nos ensina a ver as pessoas com teus olhos. Nos ensina a amar as pessoas. Nos ensina a olhar para o morador de rua e ser a resposta com a palavra, ser a resposta para as necessidades deles. Expressar o amor precioso que o Senhor expressou por nós e transformou a nossa vida. E nos ajuda a ver esse potencial nessas pessoas para nós alcançar com o amor do Senhor. Nos dá um coração que ama os perdidos. Nos dá um coração que aceita as pessoas e que não exclui, mas que ama como o Senhor nos amou. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Deixa eu dar um abraço. Essa roupa que você tá é de lá?
Mas tá cheirando bem. Olha que bom. Que Deus te abençoe, Pedro. Deus te abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Oi? Pedro para Pedro, né? Missal para Massal. É tudo aqui. Hoje está meio profética a coisa aqui. Esses coreanos, esses orientais e meio orientais cantam bem, né?